pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Semeando Conexões, aqui na TV Interior. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Mas antes da gente começar, eu vou chamar aqui a vinheta e eu volto já já. E estamos aqui com a nossa convidada especial, a Lorena de Souza, que veio aqui para contar histórias maravilhosas. Ó, gente, está recheadinho aqui o nosso bloco. A Lorena, há quase 6 anos, encontrou nas unhas muito mais que uma profissão. Lorena, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. É uma honra estar aqui, fiquei muito feliz pelo convite, por poder compartilhar minha história aí com vocês. Que bacana, gente! Olha, Lorena, eu que estou encantada aqui só de ler toda a sua história e você encontrou um propósito, uma missão de transformar vidas em artes, né? Carinho, dedicação, inspirada também pela sua mamãe, sim, que hoje ela também inspira outras mulheres através dos cursos que ela ministra. Gente, nós estamos falando do quê? De unhas! É isso que a gente trouxe aqui para todas vocês. Eu já vou começar com uma pergunta para você, Lorena, que eu queria saber. Conta pra gente, como foi o seu primeiro contato com o mundo das unhas? Bom, as unhas, elas sempre estiveram na minha vida por conta da minha mãe trabalhar com unhas desde os 13 anos de idade dela. Então eu sempre vi, eu sempre estive presente em salão, eu cresci nesse ambiente, mas eu confesso que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com as unhas. Que perfeito, gente. Olha só, já tem uma história desde o início aí, então, sim, né, Lorena? E como foi crescer do lado dessa mãe maravilhosa, com esse talento, e que trabalha também nessa área? Como que foi estar ao lado da mamãe? A minha mãe, ela, assim, como eu falei, né, desde os 13 anos de idade dela, ela sempre trabalhou em salão, sempre, assim, dedicou a vida dela, né, a fazer unhas, ela sempre amou isso. E como eu sempre estava ali presente, eu achava o máximo, eu adorava ficar com ela no salão, sabe? Conversava com o cliente, via várias coisas acontecer, fazia até mesmo amizades com filhas de cliente que às vezes levava, sabe? As filhas para brincar. Mas era uma coisa que eu não imaginava, né? Era espontâneo. Que eu não achava que um dia eu trabalharia com isso. Eu imaginava, assim, outras coisas para mim. Então foi uma surpresa muito grande quando eu me vi dentro da profissão e me descobri dentro da profissão também. Olha que legal, gente. Então, assim, desde já de pequenininha, já foi crescendo uma paixão aí, né? Sim. E qual foi o seu maior desafio desse início nessa jornada das unhas? Acho que realmente me descobrir na profissão. Porque como era algo que eu não imaginava que eu ia trabalhar com isso, nessa área, no início era para ser uma coisa provisória. Então eu não imaginava que eu realmente, né, poderia levar isso para a vida inteira, mudar a vida das pessoas e também mudar a minha vida a partir disso. Então eu acho que essa foi a maior dificuldade. Foram ali, nos primeiros anos, muito difícil de eu me encontrar, de eu entender o meu lugar dentro da profissão, de eu descobrir a minha autenticidade, o meu ponto diferencial das outras profissionais. Então foi um processo, assim, muito difícil para mim. Nossa, gente, então teve muita coisa aí envolvida. Teve, não foi fácil. E quais foram as primeiras conquistas que te marcou nesse caminhar de início aí? Nossa, foram muitas, mas eu acho que as primeiras foi quando eu tive profissionais que eu admirava muito reconhecer o meu trabalho nas redes sociais, repostando. Inclusive hoje, né, eu tenho uma parceria com uma marca e para mim, assim, foi um marco muito grande na minha carreira quando essa marca me descobriu, reconheceu o meu trabalho. Através das mídias sociais. Através das mídias sociais. Eu, assim, até hoje eu ainda fico boba quando eles me repostam, quando mostram o meu trabalho, mas quando isso começou no início, foi assim, incrível, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Então, na verdade, já o seu talento, desde agora, ele tá indo para fora dos estados. Tá. As unhas estão me levando a lugares
que eu não imaginava que me levaria, eventos, palestras, então assim, acabou abrindo portas que eu jamais imaginava que abriria. Nossa, gente, que interessante. Então, já deixa agora já pra gente o seu arroba aí, para as pessoas já também te seguir aí e já acompanhar, né? Porque eu acho que o que brilha mais os olhos da gente é quando a gente realmente vê e enxerga todo esse talento. Sim. Qual que é o seu arroba aí? O meu Instagram é @LorenaSouzaBlanco, tudo junto. E fora o mundo das unhas, eu também trago um pouco do meu dia a dia, da minha rotina, conteúdo assim real, sabe? Para incentivar as pessoas, para que as pessoas verem que tem a parte bonita, mas tem o nosso dia a dia, nossos problemas, as nossas coisas. Então eu trago um pouquinho de tudo ali nas redes sociais. Então tem vlog, é isso que fala? Tem vlog, tem dica, tem unha, tem um pouco de tudo. Tem vida fitness às vezes. Olha que legal. Então é isso. Então também, além das unhas, você tem essa vida fitness também. Sim, eu gosto de mostrar um pouquinho do meu dia a dia. Ai, que legal, gente. E como que é, por exemplo, você fazer a unha, colocar o seu talento ali e depois, gente, eu falo porque particularmente ela é a minha minha manicure aí que cuida dessas unhinhas aqui, e eu tenho um problema que eu acho que talvez não é só comigo, é na hora da gente querer registrar. Registrar o final, né, do talento dela, e, gente, não dá, eu não consigo. Então, assim, é um desafio muito grande para mim, mas conta, assim, para você, porque é um desafio também para você isso, né, de registrar, porque tem que registrar, né, sim. A gente sai linda, maravilhosa, até mesmo a gente quer, mas na hora de registrar as unhas, assim, eu mesma, eu fico dura, você até fala, solta essa mão aí, mão dura. E como que é, assim, para você, esse desenrolar aí, esse cuidado, né, de tipo, vamos meninas, né, amolece mais a mão, eu quero registrar, conta um pouco para nós, é desafiador. É um desafio, na verdade, hoje nem tanto, porque eu já conheço um pouquinho de cada cliente, eu já sei as clientes que têm um pouco mais de dificuldade de relaxar a mão, então eu vou tentando soltar elas, sabe, às vezes enquanto eu tô tirando a foto, eu converso sobre outras coisas que elas nem percebem, tá relaxando ali a mão, mas eu me dediquei muito a conseguir trabalhar nesses resultados de fotos e vídeos, porque é o que vende nas redes sociais. Então não adianta você entregar um trabalho perfeito para sua cliente e você não conseguir divulgar, né, nas redes sociais. Marketing, né? O marketing é você fazer, né, entregar uma foto e um vídeo ali legal. Então eu sempre gostei muito, né, de foto, de fotografia, desde a adolescência é uma coisa que tá presente na minha vida. Tá em você isso. Tá em mim, eu sou bem perfeccionista com isso. Então é uma coisa que eu acabei incluindo ali no trabalho com as unhas, acabei estudando ali algumas coisinhas, táticas, cenários que fazem a diferença, iluminação. E a parte do relaxar a mão é um processo de paciência que eu tive que trabalhar ali em mim, mas hoje, assim, não é um problema, eu entendo o tempo ali de cada cliente, eu sei as clientes que às vezes não gostam muito também, não, e tá não tudo são bem, todas não que são gostam. Todas. E assim, eu respeito o tempo de cada uma. Mas dá para registrar bastante. Com certeza. Eu tenho meus macetes ali. Ai, que perfeito. Gente, ó, tá muito gostoso esse bate-papo aqui com a Lorena. Mas eu vou chamar um intervalo e a gente volta já já. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV IN, interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado.
Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TVI de segunda a sexta ao meio-dia com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre o esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Vendo como foi rapidinho o nosso intervalo e a gente está aqui de volta para esse bate-papo gostoso aqui com a Lorena. E agora, Lorena, a gente vai estar falando sobre a criatividade e a expressão aí dessas unhas, desse designer, de todo esse contexto maravilhoso que você desenvolve aí com todo esse talento. E aí a gente vai explorar a influência da sua infância e a personalidade da sua profissão. E lá vai uma pergunta. Desde pequena, você era comunicativa e criativa, que você já relatou aqui para nós. Como essas características te ajudaram no seu trabalho? A gente fala uma pergunta assim, Lorena, porque realmente é até bom para as pessoas que ser criativo também é importante, né? E desenvolve muitas outras coisas e até deixa a gente mais leve, desinibida. Então, assim, gostaria que você contasse toda essa criatividade sua e esse talento que desenvolveu aí até hoje, está desenvolvendo, né? Eu sempre fui uma criança, assim, muito aparecida. Adorava aparecer. Eu sempre gostava de cantar, dançar. Quando eu era criança, eu desfilava. Amava essas coisas. Falava que queria ser cantora. Então, eu sempre gostei, assim, que as pessoas me vissem. Sempre gostei, assim, de chamar a atenção. E assim, isso foi muito essencial hoje na minha profissão para me comunicar com as pessoas, nos cursos também, em apresentações que eu já fiz. Então eu tenho essa facilidade, sabe, de me expressar, de conseguir, assim... É lógico que eu fico com vergonha, né? É normal, mas eu não demonstro tanto essa vergonha. Então, desde a infância, eu sempre tive esse lado aflorado, onde eu tenho essa facilidade de me expressar, de querer que as pessoas
me observassem, né? Isso também nas redes sociais é uma coisa que me auxilia muito. Então, aparecer falando, aparecer ali demonstrando alguma técnica, né? Ou até mesmo quando eu vou criar alguma coisa, né? Como a gente comentou da questão da criatividade, quando eu vou criar ali uma arte. Então, são fatores ali, né? Que uma coisa puxa a outra, né? Leva a outra. E isso tudo vem da Lorena criança. Eu sempre fui assim, é uma coisa da minha personalidade, eu tenho esse gênio forte, minha avó, minha mãe sempre falou que eu dava até trabalho por causa disso, que eu sempre gostava de aparecer. Ih, deve ser ariana, gente. Sou. Ah, lá, eu também sou, então eu tô me identificando aqui. Gostava de fazer apresentações, gente, montava assim, palco, as coisas e gostava de fazer apresentação. Então você nunca gostava também de ficar sozinha, sempre Não, chamava sempre alguém. Tava na galera, puxava as pessoas também, nunca tava ali sozinha de canto, eu não era essa criança, não. Era essa criança. E você fez curso de dança também? Fiz. Nossa, eu fiz assim, na infância toda eu fiz balé, minha mãe colocou pra fazer balé, adorava, tenho foto de várias apresentações de balé. Na época do ensino fundamental, fiz sapateado, fiz jazz, Nossa. Fiz aula de violão, fiz desfile, igual eu falei. Então, assim, eu sempre tive, assim, nessa parte mais expressiva, explorada. Eu sempre gostei. Contribuiu 100% para esse mundo atual agora. Com certeza, auxilia muito, né? Olha, que bacana, gente, que perfeito. Então, fica a dica aí. O que tem lá para trás, na infância, traz para o mundo atual para vocês ficarem mais soltos aí no trabalho, ou seja, onde for. E vou lançar mais uma pergunta para você, Lorena. Você sente que a sua vivência com a dança que você nos informou aqui e apresentações, então, influenciou na sua forma de atender, né, os clientes? Então, assim, esse atendimento, aquilo lá na infância, isso aflora e aflorou e continua e te deixou mais com influência para fazer as suas artes. Com certeza. Hoje faz um tempo já, né, que eu sempre prezei nos meus atendimentos a experiência que os meus clientes iam ter. Então, eu sempre gosto de receber a cliente na porta. Você mesmo sabe, eu gosto de abraçar, eu falo bom dia, boa tarde. Mesmo se eu não tô num dia bom, eu sempre gosto ali de receber daquela forma calorosa a cliente. Eu gosto de conversar, eu pergunto como que ela tá, como que tá as coisas. Eu gosto dessa comunicação, eu gosto que a cliente se sente ouvida ali, porque hoje isso faz parte do meu atendimento, da experiência do meu atendimento. Então, você não vai ali apenas fazer as unhas. Você vai conversar, você vai se sentir ouvida, a gente vai compartilhar experiências. Eu também adoro falar, eu falo mais como da cobra. Então, eu falo da minha vida, eu gosto de contar fofoca, de contar alguma experiência, as coisas. Então, eu acho essa troca muito importante. E às vezes eu tenho clientes que são um pouquinho mais tímidas e eu que começo a trabalhar, desenvolver essa comunicação. Porque eu que vou dando pontapé, tipo, como estão as coisas? Você vai ficando a referência. E aí a cliente vai se soltando. Então, assim, quando eu vejo que a pessoa tem um pouco de dificuldade, eu uso essa parte minha mais expressiva para puxar ali o papo. Olha só, gente, que bacana isso. Eu acho que é importante a gente enfatizar, porque o trabalho em si não é só trabalho, né? Não. Tem um contexto muito maior do que só você ir lá e fazer a unha. Olha que legal. Eu sei porque, gente, eu também sou, nossa, falo demais, né? Às vezes a gente até perde a hora ali. E são 5 anos, né, Mi? 5 anos, verdade. É muita história. Muita história. E eu vou jogar mais uma pergunta para ela, gente, que tá muito interessante aqui. Como você expressa a sua criatividade? Gente, vocês não têm noção. A Lorena, quando ela que cria, eu quero uma unha diferente. Você vai lá e fala, eu quero uma unha diferente. Ela, baixa alguma coisa nela lá, que vem uma criatividade que ela faz e tem algum trabalho dentro dessa criatividade nas unhas que te marcou? Porque você é muito espontânea. Eu mesma já fiz tantas unhas. Se vocês puxarem lá o meu Insta lá e ver
as unhas, bem os anos, ó, são 5 anos, vai puxando lá para vocês verem, as unhas que ela fazia, assim, criativo. Hoje eu tô mais, assim, não tô no básico, viu, gente? Que eu no básico não é comigo, não. Mas eu tô mais, assim, numas cores mais, assim, únicas, sólidas. Sólidas, mas brilhantes, né? Com certeza, tem que ter brilho. Ó, tem que ter brilho. E eu conheço as clientes. E ela conhece, você conhece uma por uma, né? E tem alguma unha que você usou sua criatividade que marcou, falando, nossa, gente, essa... Ou até mesmo que deu um passo maior também, né, na sua profissão. Você falou, olha, eu acho que é por aqui mesmo, que essa unha marcou minha vida. Tem alguma coisa? Teve uma unha, então, sim. conta pra nós, que a gente tá curiosa. Teve uma unha e uma cliente que ela é muito especial nessa minha jornada, porque ela me permitiu descobrir ali uma parte da minha profissão que eu sabia que eu era capaz, mas eu não tinha feito ainda. Tava escondido. Que foi os desenhos artísticos mesmo, de personagens. Essa cliente minha, Camila, ela tá comigo há aproximadamente 3 anos. E eu tô tentando lembrar qual que foi o primeiro desenho que ela fez eu fazer. Quadrinhos? Lembrei. Era um desenho que chama Rick e Morty. É um desenho animado, né? E aí ela falou assim, eu quero essa unha, tipo, vamos desenhar os personagens. E na hora eu gelei, porque eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Mas é terror, alguma coisa? Ele é meio viagem no espaço, é um desenho bem doidinho, muito legal. Eu assistia, eu conhecia o desenho, e eu falei, nossa, mas como que eu vou desenhar isso nessa unha? Ela chegou lá e falou, eu quero isso. Exato. E eu já acompanhava outras profissionais que faziam desenhos assim, mas eu nunca tinha tentado mesmo fazer. Eu admirava, eu sabia que eu poderia ter a capacidade, porque eu sempre gostei de desenhar, eu tenho facilidade também em desenhar, mas eu não tinha feito. E aí eu falei, tá, vamos fazer. Porque eu tão pequenininho, né, Lorena? Mas eu encarei o desafio, porque eu não sou das que fala, não dá. Eu falei, vamos fazer, vamos tentar. Eu vou tentar entregar o meu melhor. E a hora que acabou a unha... Ficou maravilhoso. Eu não acreditava que eu tinha conseguido fazer. Você ficou encantada. E ali abriu, assim, uma oportunidade incrível, porque a partir daquela unha foi a primeira. Essa cliente minha, quem me acompanhar lá nas redes sociais, dá uma puxadinha, vai ver que a gente fez várias unhas temáticas já. Unha de Halloween, unha de Toy Story. Então é um início que permaneceu. Foi aquela primeira unha, tipo, eu entendi uma capacidade que nem eu acreditava que eu tinha. E assim, como eu sou assim, ariana, né? Eu peguei e falei assim, não, dá pra melhorar, eu quero mais. Então foi assim, uma coisa, um pontapé pra me desafiar cada vez mais. Me marcou muito. E marcou minha carreira também. Nossa, então isso te marcou. Marcou. E ela também, Ela também, com certeza. Especial, né? Olha que legal, gente. Que história fantástica. E agora, uma outra pergunta também de curiosidade, qual a importância de se destacar nessa área com autenticidades? Qual que é a importância para você? Eu gosto de falar que a grande virada, assim, para mim descobrir realmente a paixão na profissão foi quando eu entendi que eu só precisava ser eu mesma. Porque eu tive muito esse bloqueio no início, porque eu achava que eu precisava fazer igual as outras pessoas faziam, e eu não me encaixava, porque eu não sou igual a todo mundo, eu gosto de coisas diferentes, eu tenho um estilo, uma personalidade diferente, e eu queria esconder isso porque eu achava que as pessoas não iam gostar. E hoje, isso que fez eu, assim, me destacar entre tantas profissionais, é justamente essa autenticidade que eu achava que ia me atrapalhar. Então, eu sempre gosto de incentivar as pessoas que me acompanham nas redes sociais, as minhas alunas também. A sua autenticidade é a sua marca. Então, é isso que vai fazer o seu diferencial. É isso que vai fazer as pessoas se conectarem com você, entenderem quem é você. Então, isso é muito importante. Eu acho que é a coisa mais preciosa de qualquer pessoa, independente do nicho de atuação. E isso, assim, é o meu bem mais precioso e é o que me destacou muito na minha profissão. Então, na verdade, a dica que você dá, até mesmo para quem está iniciando, porque muitas pessoas estão iniciando, querendo ser empreendedoras, né? É ser você, exatamente você. Sem medo. A humildade, né?
Sem medo. E ser digno dos trabalhos. E também sempre você divulgar, né? Você ser você e ser autêntica e divulgando os seus trabalhos para crescer mesmo, né? Exato. Porque não adianta você fazer e deixar lá Escondidinho. Não, tem que mostrar, tem que mostrar. Ser amostrada. É sobre. Gente, olha que bacana, que história maravilhosa. São perguntas atrás de perguntas, porém a gente vai descobrindo cada coisa interessantes que dá até incentivo da gente querer fazer curso, que a gente também vai falar sobre isso. Só que agora a gente vai tomar um cafezinho, chamar o intervalo e voltar já já. Aguarde aí, não sai daí, hein? Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV IN Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TV IN, de segunda a sexta ao meio-dia, com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre o esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. E já estamos de volta aqui no programa Semeando Conexões. Gente, para quem quer assistir aí a programação, tem o QR Code aqui, vocês podem acessar, tá? Na TV Interior.
viu? Vocês acessam aí que vai estar aqui aparecendo aqui para vocês, porque a TV Interior tem muitos programas recheados, tem saúde, tem tudo, gente. Além do meu, claro, que vocês estão aí antenados comigo. E já voltando aqui, Lorena, a gente vai continuar com esse bate-papo maravilhoso. Gente, agora a gente vai entrar umas curiosidades. Até eu tô curiosa aqui para saber. Nós vamos falar agora nesse bloco sobre trabalho e família e as parcerias, né? E já, na verdade, é um objetivo que a gente quer aqui mostrar para vocês, gente, aí, os telespectadores, é mostrar a força da família, né, no trabalho. Porque ali, a Lorena vai contar que tá um contexto bem familiar e muito gostoso. Gente, vocês não têm noção como que é um clima maravilhoso fazer as unhas lá, e é família. E esse apoio, porque eu acho que, eu vejo lá, Lorena, é um crescimento familiar e profissional. Então, jogando já uma perguntinha para você, como é trabalhar ao lado da sua mamãe? E vocês têm uma novidade aqui, gente. Ela também trabalha ao lado do seu marido. Conta para nós aqui, Lorena. Olha, é desafiador, mas é muito gostoso, porque assim, rola umas briguinhas, sempre vai rolar, só que não tem como ficar brigado, gente, porque é mãe e é marido, vai fazer o quê? Não tem. Então, assim, resumindo, né, eu, a minha mãe e o meu marido, nós três fazemos unhas. Os Os três. três, porque às vezes o pessoal fala, né, ela trabalha com o marido, ele administra. Não, ele faz unha também, todo mundo fica chocado, ele faz unha. Então, E tem Instagram também. Tem, vou falar depois no Instagram dele então tá também. ótimo, olha que legal. Então, a minha mãe abriu portas pra mim, começar a fazer unhas, e eu abri essa oportunidade pra ele. É difícil, Mas lógico. foi natural dele isso ou você que Os falou, dois. vem pra cá? A princípio, todo mundo acha que fui eu que puxei ele. Puxou. Mas foi ele quem me pediu pra aprender. Foi ele quem... Eu sempre comentava com ele que eu via muitas profissionais que os maridos estavam, assim, abandonando empregos de cargos muito bons em empresas pra ajudar as esposas, porque ali o negócio tava crescendo. É um mercado que, assim, se você foca, se você faz acontecer, tem tudo pra dar certo. E ele não estava já mais satisfeito com o emprego que ele estava trabalhando com coisa de mecânica numa empresa grande, se eu não me engano. Olha e assim, só, olha gente. como que saiu da água pro vinho. Mudou muito ali. Muito. E aí ele comentou, ele falou, e se você me ensinar a fazer unha? E no começo, eu vou confessar que eu não botei muita fé. Eu falei, será que vai dar certo? Será que ele dá conta? Mas eu topei. Eu falei, vamos. Levei algumas coisas pra casa na época. A gente montou uma mesinha lá na sala de casa e eu era modelo dele. Aí eu chegava do salão, ele chegava do trabalho cansado. Os dois cansados. E ele lá, e eu fui ensinando ele aos poucos. A gente ficou nesse processo ali por uns 6 meses, 7 meses mais ou menos. Ele fazia minha unha e fazia a unha da minha sogra. Aí já perdi uma cliente também. Que daí ele já começou a praticar na minha sogra. E assim, eu fiquei abismada com a facilidade que ele pegou, assim, mais fácil do que algumas alunas que já trabalhavam com unha, e assim, muito assim, atencioso, caprichoso, detalhista. E quando a gente viu que assim, o negócio ia dar certo, ele viu que ele realmente tava bom e que ele gostava, foi quando eu e minha mãe, né, a gente tava num espaço que não dava pra colocar ele lá, porque era um espaço menor. Foi quando a gente falou assim, não, é o momento de, tipo, a gente ir para um espaço maior. Outro passo, exatamente, né? E já colocar ele pediu a conta do serviço, mudamos de espaço, compramos as coisas para ele começar e ali foi o começo. Meu Deus, gente, então foi da água pro vinho mesmo. Foi. E ele não é tímido. Muito Porque às vezes o homem, né, acaba ficando mais retraído, nada, e ele é espontâneo. Gente, eu falo isso porque eu vejo mesmo. Conheço, ele é espontâneo. Fofoqueiro. Nossa, cada história que às vezes eu fico, a gente vai conversar sobre isso, mas às vezes a Lorena tá fazendo minha unha, mas meu ouvido tá lá, ó. Eu fico mais querendo saber do outro lado do que pra cá com a minha própria unha. Mas isso é muito fantástico, isso é bacana. Eu acho que até um incentivo, Lorena, né? O Gustavo, né?
que é um incentivo também, porque eu acho que, gente, é para todo mundo. A oportunidade é para todo mundo. Basta a gente ter vontade e querer. Eu acho que não tem essa, limitar para lá, limitar para cá. Não. Se você quer, vá à luta, vá se descobrir, vai ver se tem talento, se não tem. Gente, seja assim, como você disse, né? Espontâneo e vai fazer unha mesmo. E o Gu, depois você passa as mídias para as meninas também conhecerem. Que eu já vou lançar aqui uma pergunta aqui. Que assim, você já contou que motivou, né, a ele, que é automaticamente ele que quis, né, Sim, fazer as unhas. Mas assim, como que é essa relação, atuar ali, ó, você, né, tá lá fazendo a unha, de repente chega uma cliente, aí não rola nem um ciúminho, não rola um clima tenso, porque, gente, cá entre nós, né? Às vezes bate alguma coisa aí, conta pra nós. Recorde. Gente, essa pergunta é recorde. Eu recebo muito essa pergunta, tipo, mas como que é o seu marido fazendo unha de outras mulheres? Pegando na mão de outras Às mulheres. vezes, tipo, ele atendendo sozinha no salão com outras mulheres, como que é? Você não fica enciumada? E assim, para começar, é uma coisa que, assim, desde o início, eu sabia que seria assim, né? Se eu tivesse esse ciúmes possessivo, não daria certo. Não daria certo. Eu sou uma pessoa muito tranquila e, assim, o Gustavo, ele é extremamente profissional. Muito pelo contrário, eu admiro a forma como ele é carinhoso com as clientes dele. Isso é uma coisa dele como pessoa. Ele é atencioso, ele é a característica dele. Ele é carinhoso. Então, assim como eu comentei, ele vai lá, ele recebe as clientes dele, ele, bom dia, boa tarde, como que você tá, que não sei o que, quer saber como elas estão, quer ouvir elas, porque eu falo pra ele, Gustavo, você trabalha com mulher gosta de ser ouvida, mulher gosta de fazer unha pra fofocar, pra falar mal do marido, pra contar as coisas, pra reclamar das coisas. Tem que ter paciência, né, Lu? Tem que ter paciência, e ele gosta de ouvir, as clientes dele até brincam que ele é um psicólogo, porque ele dá vários conselhos. Então, assim, eu só ouço lá, ele... Então elas ficam muito à vontade. Muito! As minhas clientes, no começo, as minhas clientes falavam assim, nossa, como seu marido fala. Elas ficam, tipo, abismadas. Eu falei, você não viu nada aí, é só fofoca. Aí, às vezes, a gente ouve histórias em comum de cliente, aí chega no salão e fala, nossa, amor, deixa eu te contar que fulana... Vai atualizando as fofocas pra juntar as histórias. Então, assim, não rola ciúmes. Não, é bem tranquilo. Vocês são... profissionais mesmo, Sim. né? E não tem nenhuma briga. Não. Nem a mãe lá separando a briga lá entre vocês. Não, na verdade é os dois contra mim sempre. Os dois? Eu sou a chata. Como eu sou, assim, ariana, igual eu falei, eu sou bem metódica com as coisas, a organização tem que ser do meu tudo jeito. certinho, gente. E os dois, nossa, às vezes eu só ouço os dois. Ai, a Lorena é chata, a Lorena é isso. Eles se juntam contra mim. Olha só, então, na verdade, eu acho que é você. Eu que sou o problema lá, hein? Você que é o probleminha lá, né? Olha, então, gente, não tem problema. Para com essa, né, essa perseguição de tipo, não vai dar certo, porque dá certo. Dá certo. Se você quer que dê certo, vai dar certo. Então, tá a prova aqui. E como vocês dividem essa rotina do trabalho? Tem horários? Como que é? Porque tem casa, né? Tem outros compromissos. Às vezes tem que fazer um supermercado aí, tem que fazer compra. Eu acho que tem que dividir, porque vocês estão lá, né? Sim. E é o dia inteiro, né, Lu? Eu confesso que é bem caótico. Quem empreende sabe do que eu tô falando. É muita coisa, a gente tem o espaço para cuidar, a gente tem a nossa vida pessoal para cuidar. Eu, inclusive, atualmente é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar, porque tem afetado, né? Afetou a minha saúde mental, porque eu não conseguia separar muito as coisas, era muito trabalho, não sabia chegar em casa e tipo, agora eu não vou trabalhar. Essa questão de redes sociais também é muito fácil a gente se perder, tá sempre ali, o trabalho tá te perseguindo a todo momento. Então, hoje é uma coisa que eu tô tentando colocar limites, dividir um pouco mais. O Gu, ele tem me ajudado muito com isso, então ele me ajuda com casa, me ajuda com esses tipos de tarefa de tipo, eu vou no mercado, aí você pode fazer alguma coisa, pode ir numa academia. Então, assim, não é fácil, é muito difícil, porque eu passo grande parte do meu dia, né, no salão,
tanto com os atendimentos, quanto com esse tipo de trabalho, igual eu falo, eu vou fazer um conteúdo ali de gravação, Isso. vou responder o WhatsApp, é tudo a gente que faz, é cuidar do espaço de trabalho, cuidar da minha casa, dos meus bichinhos. Então, é muito difícil fazer essa organização. Eu confesso que hoje não tem uma regra, uma rotina exata. Cada dia, tem dia que eu vou atender de manhã, de tarde vou fazer alguma coisa em casa, tem dia que é o contrário. Mas a gente vai se dando um jeito, a gente tem essa parceria aí de conseguir ali então, dividir. um ajuda o outro, sim. Muito. Porque tem que ser assim, né? Tem que ser assim, dividir. ele me ajuda demais, a minha mãe também, a gente vai ali se ajudando no salão, com as tarefas do salão, um faz uma coisa, outro faz outro, um lembra que tem que repor alguma coisa. Então ali é uma parceria, tem que ser uma parceria para fazer dar certo. Porque também, né, hoje em dia a saúde mental, né, é tudo. Tudo, então a gente tem que cuidar sim, a gente tem que trabalhar sim, mas também não ficar esgotado, né, gente? A gente tem que colocar tudo na balança. E é difícil, porque são duas pessoas saindo no mesmo tempo da casa, com os mesmos horários, digamos assim, e se não se dividirem e compartilharem aí para que ameniza, né, o peso, não dá, né? Não dá, não. Pira. E olha só, gente, olha essa pergunta que bacana. Qual a maior lição que aprendeu com essa parceria aí entre marido, mamãe e você? Conta pra nós. Eu não vou dizer que eu aprendi, mas que eu tô aprendendo. É um processo, como eu comentei, eu sou bem difícil de lidar. E eu acho que para mim a parte mais difícil que eu estou aprendendo é saber ali separar às vezes o profissional do pessoal ali na questão de a minha mãe, mas também minha parceira de trabalho. É muito difícil fazer essa separação. E aí, às vezes, ali no dia a dia, alguma coisa que é ali profissional, às vezes você acaba respondendo a pessoa de um jeito que você não responderia se fosse sua parceira de trabalho. Então, para mim, é uma coisa que eu tenho trabalhado no meu dia a dia a tentar melhorar, em tentar saber ali separar, né? Tipo, eu preciso responder alguma coisa, tipo, esquecer aquela coisa, é minha mãe, tipo, vou responder igual eu falo com a minha mãe, né? A gente tem o jeito que a gente fala com a nossa mãe, e a gente imagina é a liberdade, né? Exato, imagina que é seu colega de trabalho, você não vai falar do mesmo jeito. Então, isso é muito difícil da gente saber separar isso, porque é espontâneo. É a pessoa que você tá ali todo dia, que você convive, então meio que sai na lata, sabe? Aí depois você fala, meu Deus, podia ter sido mais... Ainda mais eu que sou não pode ficar com a cara amarrada, né? Nossa, eu bem de mal lá. Meu Deus, não, aí fica os bicos lá, as trompas. Gente, então não é fácil, mas dá certo. Dá certo, né? Tudo junto, tudo misturado, dá tudo certo. Tem alguma história, Lô, que emocionante ou até mesmo engraçada que já viveram juntos, vocês, famílias, nesse atendimento, ou você mesmo em particular, mas você tem alguma história emocionante ou até mesmo engraçada, porque eu acho que deve ter tantos risos lá também, hein? Engraçado tem cada história, gente, que acho que é até proibido contar. Não pode colocar, né? Vamos colocar filtro. Tem umas histórias que, olha, a gente lidar com pessoas é muitas histórias engraçadas, né? E como a gente é muito espontânea, minha mãe também é assim como eu, Gustavo minha mãe também é. Então ali a gente brinca, às vezes parece um mercadão de peixe, né? Mas é muito gostoso, gente. É muito divertido, mas eu acho que emocionante... Para mim, marca muito quando a gente vai em eventos juntos. A gente teve, ano passado, no meio do ano, se eu não me engano, a gente teve um evento onde eu fui convidada VIP, né? Para dar ali um depoimento, né? Era um evento voltado para a área de unhas e nós três fomos, né? E para mim é muito incrível ver as pessoas, a reação das pessoas quando, nossa... É mãe e o marido, e vocês trabalham junto, tá tipo, trazendo em família. Que é uma coisa muito diferente. As pessoas, às vezes, não têm o hábito de ver isso, né? Às vezes, vêm em outras áreas. E é muito legal, sabe? Ver isso que a gente está construindo junto. A minha irmã, inclusive, ela não vai começar a fazer unha, mas ela está fazendo curso de tatuagem. E, em breve, ela também vai começar a trabalhar lá no espaço com a gente. Então, parece que só vai aumentando essa coisa familiar, sabe? Quantos aninhos ela tem? Ela vai fazer 17 aninhos. 17 aninhos. Gente, tá crescendo lá a família, então. Crescendo. Daqui a pouco vai ter espaço maior. Talento. Espaço maior. Então, já que você contou sobre a sua irmã, você também tem
tem esse talento também, Tenho. né? De tatuagem, né? Adoro, sempre gostei. De tatuar mesmo, Era né? inclusive, né, um sonho meu. Antes de fazer unha, eu queria ser tatuadora, como eu gosto de desenho. Eu tô com a roupa aqui coberta, mas eu sou cheia de tatuagem, que eu adoro tatuagem. E assim, ver a minha irmã realizando isso é incrível, sabe? Eu tô super incentivando ela, nós estamos incentivando, e as clientes já tá pirando, né? Falando assim, meu Deus, vou fazer unha, já vai ter Gente, eu não flash tenho tatuar. nenhuma. Será que agora eu faço? Vai ter que fazer, agora vai ter que fazer. Olha que eu já tô ficando animada, hein? E tá só aumentando o negócio em família lá. Ah, que legal. Olha que história marcante, gente. Bom, tá maravilhoso, Lorena. A gente vai ter que chamar um intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí, hein? Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV IN, interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TV IN, de segunda a sexta ao meio-dia, com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre o esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Tá vendo, gente, como foi rapidinho o intervalo? Estamos aqui de volta. Lorena, a gente tá no último bloco, mas, gente, tem perguntas ainda pra gente
descobrir mais coisa aqui, chacoalhar a Lorena e tirar mais coisa aqui, viu? Agora a gente vai falar de formação e transformações, tá, gente? Que a gente quer falar sobre os cursos, a gente quer falar os cursos que você ministra, né? Gente, ela ministra cursos, ela dá cursos, é incrível. E a transformações através da sua profissão. Então, vou lançar uma perguntinha aqui, Lorena. O que te levou a começar a ministrar os cursos, a dar os cursos? O que te incentivou a isso? De início, vou ser bem sincera, foi um passo a mais ali, porque chegou uma hora que eu estava com a agenda fechada, não conseguia pegar novas clientes, né? E aí o passo a mais para que eu pudesse crescer profissionalmente seria começar a passar o meu conhecimento. Eu já estava recebendo perguntas, algumas pessoas já haviam me perguntar, você dá curso, mas na época eu estava muito insegura. Eu lembro que meu primeiro curso, assim, nossa, passei até mal de nervosismo, achei que eu não ia dar conta de ensinar, que eu não ia conseguir. E aquele primeiro curso foi incrível, porque ali eu percebi que eu gostava de ensinar. Porque eu me senti realizada de ver que eu realmente conseguia passar. Tinha uma aptidão. Exatamente. É uma coisa muito difícil você conseguir passar o seu conhecimento. As minhas alunas falam que eu explico muito bem. Então, assim, isso também me dá um incentivo maior. Eu sempre vou perguntando. Você está entendendo? Tá tudo ok. E, assim, é uma coisa que eu realmente descobri, é que eu amo passar o meu conhecimento. Eu amo ver as pessoas aprendendo comigo, reproduzindo o que eu faço. E é lá mesmo? Lá no ou é meu salão. online? Eu dou formações online também, eu crio workshops, né, que são conteúdos onde eu consigo ali, né, abranger diversos profissionais de diferentes estados. Eu já tive aluno até do Canadá que comprou meu workshop online. Nossa, que E incrível. presencial também. E assim, eu gosto muito também desse online justamente por você conseguir expandir, né, as pessoas que você acaba ali, né, podendo vender o seu conteúdo, mas também gosto do presencial. Então, assim, a ideia futuramente é conseguir lançar um curso bem trabalhado online. Domingo agora, inclusive, eu tenho, né, uma aluna VIP no presencial. Então, assim, eu vou para os dois lados, tanto presencial quanto online. Então tá dando para conciliar também. Isso. Olha só, gente, essa menina é um livro! E como é a sensação de ver outras pessoas mudando de vida por meio da sua profissão? Como que é esse sentimento? Porque, olha, você ministra curso, dá curso, ensina, e aí, às vezes, você vai lá e olha e fala, nossa, ela foi minha aluna e tá assim já. Como que é essa sensação para você? É muito gratificante, é muito gratificante. Eu acompanhar a trajetória, porque eu gosto de ver ali de perto, sabe? Eu acompanho as redes sociais das minhas alunas, aí eu vou vendo, que nem eu tenho uma aluna, Duda, há um tempo atrás, recentemente, eu fui fazer a minha unha com ela. Gente, mas ela tava tão nervosa, mas assim, pra mim, foi tudo muito mágico, porque ela foi a minha aluna, eu estive, né, na trajetória profissional dela, eu fui conhecer o espaço dela, o primeiro espaço dela ali, sabe, sozinha. Foi assim, passou um filme na minha cabeça, né? É incrível como que você tá presente ali, né, na jornada profissional e também pessoal de uma pessoa. É muito gratificante para mim. Que honra, hein? Que honra você ver isso. Então, na verdade, você acaba enxergando que realmente está crescendo, né? Olha que lindo, gente. E agora eu fiquei curiosa, acho que nem tá aqui no script, gente, mas, Lorena, a gente consegue fazer, a gente que faz a unha do outro, a gente consegue fazer? Você consegue fazer sua própria unha? Consegue, mas assim, porque a mão esquerda, né, que eu faço com a mão direita, eu normalmente faço, às vezes, para gravar conteúdo, às vezes eu preciso fazer uma live, alguma coisa, ou até criar, eu dei uma ideia, eu quero criar uma coisa mirabolante, eu gosto, eu confesso que eu adoro, mas na correria do dia a dia, às vezes eu fico com pouco tempo para acabar fazendo minha própria unha, e se eu for fazer a mão contrária, caos, horrorosa. Tanto que se as pessoas me verem nos lugares e eu fiz as duas, a pessoa vai ver, eu dou uma escondidinha assim pra não ver. Mas, né, como está minha mãe e o meu marido que faz, mas por incrível que pareça, às vezes os três tá com a unha horrorosa, eu e minha mãe tá sem fazer, porque nunca dá tempo, sabe aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau? Isso. É exatamente isso.
Mas agora a gente tá tentando dar uma mudada, daí eu fico no pé, eu falo, ai, quem que vai conseguir fazer minha unha? Ah, então vocês se pedem Aí a ali. minha mãe fica com as indiretinhas, nossa, minha unha tá tão feia, tipo, Ah, dá pra você fazer. uma cuidar da outra, né? Que legal. Então, assim, é difícil, sim, fazer a sua própria unha. Mas dá. Mas dá. Se precisar, dá pra Se fazer. tiver o tempo, dá. Tempo. E qual a mensagem que você passa para as suas alunas quando você inicia o curso, né? Dá o curso. Você passa alguma mensagem para elas? É até bacana você falar aqui, porque tem muita gente iniciando, muita gente nova, essa geração nova, sendo empreendedoras. Então, assim, o que você pode passar assim, de mensagem, até mesmo para suas alunas, né, que estão assistindo aí, você... tem alguma mensagem que você passa para elas para iniciar o curso, ou iniciar a carreira, ou quando termina o curso você pega e fala, ó, gente, é por aqui. Eu sou muito sincera com todas as minhas alunas. E eu já começo a formação deixando bem claro que não é fácil o começo. É importante a gente falar isso, ter essa sinceridade. Não adianta eu vender uma mentira de tipo, não, você vai começar já... A gente sabe que todo início é um processo. E com isso, eu gosto sempre de ressaltar para elas que é aí que eu entro na vida delas. É esse papel que eu quero estar, para auxiliar, para elas tirarem dúvida, para elas entenderem que vão surgir problemas, mas que não dá para desistir no começo, porque eu também tive minhas jornadas iniciais, os meus tropeços, e eu sempre conto para elas, às vezes, histórias, olha, aconteceu isso comigo, porque não é fácil mesmo, mas a questão é não desistir, é que lá pra frente você vai ver que, tipo, nossa, isso foi importante para eu crescer. Então, eu gosto muito de ressaltar isso para as minhas alunas, é um processo, é um tempo, não desista e tenha paciência. Olha lá, então, na verdade, assim, para você, dentro desse caminho, Lorena, já pensou em desistir também? Muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Me senti frustrada, não consegui os resultados que eu queria. E assim, eu nunca desisti. Por mais que eu estivesse insatisfeita, eu sempre pensava, o que eu vou fazer para melhorar? E eu ia atrás. Eu me virava, eu dava um jeito, eu buscava essa melhoria. E depois, quando você vê a melhoria, é que você fala, nossa, ainda bem que eu não desisti. E valeu a pena. Valeu a pena. Então, meninas, meninos, quem está começando, seja o que for, não desistam. Por mais um percurso está longe, continua, né? Que nem aquele filme, né? O filme, continue a nadar. Exatamente. Continue a nadar, gente. Bom, você tem algum plano futuro para contar para nós aqui, ou até uma novidade aí, alguma coisa? Eu acho que o meu maior plano, sonho, é o nosso próximo espaço, que eu, igual eu comentei, que a minha irmã vai estar ali junto. É uma coisa que eu visualizo muito com, tipo, esse ampliar, um espaço onde eu quero talvez até ter espaços para eu conseguir acolher alunas no início da jornada profissional delas, porque eu sei como que é difícil esse início, você conseguir um espaço, você começar a ter clientelas. Então, eu tenho vontade de ir diminuindo, sim, a minha agenda para eu conseguir focar nesse trabalho, sabe? Auxiliar elas nessa mentoria, conseguir ali trazer essa oportunidade para elas estarem começando. É uma coisa que eu tenho muito de sonho, né? Eu sonho muito com isso. E quem sabe aí futuramente vai começar a dar certo, concretizar. Olha, gente, então tá tudo dando certo, né? E já deu certo. Bom, então, agora a gente vai chegar numas perguntinhas rápidas. Vamos fazer um ping-pong aqui rapidinho, gente. Ela vai falar com uma palavrinha. Eu vou fazer uma pergunta e ela joga a palavra de importância aqui de resposta. Então, vamos lá. É uma brincadeira, tá, Lô? Um esmalte que te define. Acho que não é nem esmalte, uma técnica 3D. 3D. Relevos. Uma inspiração profissional. Lara Machado. Uma música que não pode faltar no seu dia. Malandragem, Cássia Eller, adoro. O maior desafio de empreender. Tudo. E o sonho que ainda quer realizar.
ter um espaço para acolher mais profissionais. Ai, gente, que incrível! Mas a gente está chegando ao final aqui do programa. Foi maravilhoso, Lô. Muito obrigada. Eu sei que, olha, a agenda dela realmente, hoje ela teve que cancelar algumas coisas, umas clientes para dar tudo certo para ela poder vir, ó, até isso, né? Ela tem que se organizar com antecedência e deu tudo certo. Eu fiquei muito honrada. Eu tenho um carinho muito especial, além de você ser essa profissional comigo, você é uma pessoa importante, é uma psicóloga, gente, comigo lá, né? Nem sempre a gente está bem mesmo, mas quando a gente dá as mãos, porque a gente tem que confiar no profissional. A Lorena, eu confio mesmo, com mãos dadas, né? E ela não faz só a arte aqui na mão. Então, ela faz a arte no meu coração, ela faz a arte no meu emocional, ela faz massagem também. Gente, vocês têm noção que depois, quando termina, tem uma massagem gostosa. Então, eu entro, às vezes, talvez pesada, lá, né, por talvez minhas particularidades, mas eu saio muito leve. Que bom. E eu só tenho que agradecer todo esse carinho e por você ser essa profissional, te desejo muito mais, porque você merece, né? E ó, gente, é novinha, tem quantos anos? 25. 25, fez aniversário recentemente agora nesse mês. E olha só, é uma empreendedora nata aí, profissional, nova. Começou pequena, começou com sonhos, ainda tem sonhos e está caminhando. Parabéns, viu? Obrigada. Gente, Lorena, e também vou deixar aqui para vocês uma mensagem que todo início é difícil, mas o início chega a uma transformação. A gente tem aqui, né, nato aqui, ó, profissional sendo transformada dia a dia, né? Com certeza. E não para, né, Lu? E sempre dá para melhorar. Então, gente, é isso. Quer falar alguma coisa? Quer falar um Instagram aí? Eu queria falar o Instagram, mas eu não tô lembrando. Eu vou falar errado. Não lembrando. Então, quem quiser me acompanhar, por lá eu sempre tô, né, mostrando o perfil da minha mãe, do Gustavo, tô com medo de falar e falar errado. Então, segue a Lorena, né? Isso. E depois eles vão estar tudo lá, né? Os arrobas estão tudo lá e vocês vão seguindo, com tá certeza. Bom, gente? E também acompanha aqui o programa, a TV, aqui tem o QR Code que sempre está aparecendo aqui para vocês, que tem muitas programações e eu quero agradecer a todo mundo. Gratidão, Lorena, gratidão. Muito obrigada. E até mais, um beijão para vocês. Tchau, tchau, gente. Gratidão.